1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 25. A partir daqui, desse texto, nós vamos trabalhar o tema da koinonia, da comunhão dos irmãos. Esse tema está sendo proposto para o mês inteiro. Nós vamos tentar trabalhar, na medida do possível, nos nossos cultos, principalmente à noite, esse tema: unidade, koinonia, o irmão, corpo de Cristo. É necessário porque, primeiro, é uma doutrina bíblica que nós devemos sempre repetir, não podemos fugir do assunto bíblico. Nós temos que, cada vez mais, crescer nessa compreensão e nessa comunhão, a comunhão com os irmãos. Também a importância para os jovens, as crianças também, os jovens adolescentes, compreenderem o lugar no corpo de Cristo, a importância da igreja, especialmente aqueles que nascem na igreja, às vezes não valorizam, às vezes não entendem o privilégio que tem, como é ruim estar longe do corpo de Cristo. É como o filho pródigo, né? Um dia ele esteve longe. Quando ele volta arrependido, ele valoriza o abraço do pai. Mas quando estava em casa, ele não valorizava. Às vezes na igreja é assim. Quando ele está fora da igreja, só quem esteve fora da igreja talvez valorize, ame. Agora, quem nasce na igreja não deveria ser assim, porque está tão perdido quanto quem foi para fora. Não é porque se nasce na igreja que se está salvo. Então, é por isso que a gente tem que pregar, por isso que a gente tem que ver. Todas as doutrinas são importantes, e o corpo de Cristo, a unidade também. O tema colocado é: Deus é Pai e nos regenerou. Essa verdade nos chama à comunhão com os nossos irmãos. Esse tema sugere, por causa do texto que vamos ler, que Deus é Pai. Se Ele é Pai, Ele nos fez irmãos. Somos irmãos, nascidos do Espírito, não de nascimento biológico, mas nascidos do Espírito. É um nascimento mais importante do que o nascimento biológico. Nós somos nascidos de Deus. Então Deus é Pai. Ele nos regenerou. E essa regeneração nos capacita a amar os irmãos. Sem ela, seria impossível nos amarmos uns aos outros, amar a igreja, amar o corpo de Cristo. Em outras palavras, nós somos capacitados a amar. Nós somos capacitados a amar os nossos irmãos. De nós mesmos, não teríamos esse amor. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Na minha vida isso é bem claro, Alguns momentos da vida, especialmente quando eu estava afastado do Evangelho, eu aborrecia a igreja. Eu aborrecia os irmãos. Não sei se vocês já passaram por isso. Mas, naturalmente, a gente não tem esse amor pela igreja, esse amor pelos irmãos. Agora, o Espírito nos capacita. Nós fomos regenerados, nascemos de novo. Aí é uma capacitação sobrenatural espiritual. Aí a gente ama, aí a gente se sente parte desse corpo de Cristo. Vamos fazer essa leitura do texto. A santidade na vida, 1 Pedro capítulo 1, versos 13 a 25. Vamos ler de forma alternada, como está sendo aí proposto na tela. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação.
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, ajuda-nos a entender a importância da comunhão contigo, da comunhão com os irmãos. Tem misericórdia de nós. Pela tua palavra, Senhor, nos anima, faz-nos crescer mais nesse ponto da nossa igreja e das nossas vidas como corpo de Cristo em toda a terra. Nos abençoa por meio da tua palavra, com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é uma exortação à sobriedade e à santidade. Nós devemos ser sóbrios. E dentre aquilo que se exige de alguém sóbrio é o amor para com os irmãos. Sede santos. O que se espera também de alguém santo é que ame o seu irmão. Como cristãos, devemos progredir a cada dia. Esse texto nos chama não para uma vida, eu sou cristão, tudo bem, tudo certo, eu já sei de tudo. Não, aqui ele mostra que o cristão deve crescer mais, amar mais, ser mais santo, ser mais sóbrio, ser mais unido ao corpo de Cristo. É sempre mais, nos chamando à maturidade, a Cristo Jesus. O cristão não é aquela pessoa que, eu já tenho Jesus e já sei de tudo e está tudo certo. Não, precisamos ser chamados a um novo crescimento na vida, a cada dia. Nós vemos aqui no livro de 1 Pedro, é interessante ser Pedro, o autor dessa carta. Ele que sofreu tanto. Hoje de manhã nós vimos na escola dominical, em Atos 12, Pedro ali sendo preso, sendo escoltado, cerca de 16 soldados. Que homem perigoso, hein? Pelo contrário, um homem manso, um homem que amava o corpo de Cristo. Agora, naquela situação, sendo guardado ali para ser apresentado diante das autoridades. E interessante que ele, agora mais maduro, ele está aconselhando a igreja a que se amem, a que sejam mais santos, a que suportem as aflições. Ele mesmo passou por isso. Então era um apóstolo agora experiente. Não aquele Pedro que alguns estudiosos colocam como Pedro maior do que os apóstolos todos, aquele que foi bispo ali na igreja primitiva e que era o líder maior, representante primeiro de Jesus. Não é nada disso. É o Pedro apóstolo, igual os outros, que tinha uma certa liderança, mas que era dependente de Cristo, do corpo de Cristo. Que há uma só cabeça na igreja, que é Cristo, que não é Pedro. E esse Pedro ensina, ele prepara aquela igreja para o sofrimento. Essa igreja que ele pregou naquela época, mandou essa carta, eu entendo como uma parte do corpo ferida, sofrida. Os irmãos que estavam ali longe de Jerusalém, alguns judeus espalhados, eles estavam num tempo muito difícil. E Pedro escreve para que eles não desistissem da fé. Imagina o que era amar uns aos outros numa época dessa. Numa época longe de casa, disperso, sendo perseguido,
sendo provocados ali na fé, e ainda você ter que amar os irmãos. Então Pedro exorta, ensina que sim, era necessário amar, mesmo nesse tempo tão difícil que eles estavam passando. Eles são chamados de forasteiros. Vivem no mundo, né? Nós somos cristãos, de forma geral, não só eles, mas o termo abrange todos nós. Somos forasteiros. Os cristãos vivem no mundo, mas a nossa pátria real está no céu. Eles viviam em constantes perseguições. No entanto, como corpo de Cristo, eles estariam mais firmes. É interessante isso. Mesmo naquela época tão difícil, se eles se amassem, havia um alívio no sofrimento, porque tinha os irmãos para amparar, para orar, para estarem perto. Como é importante a gente provar dessa graça que só o corpo de Cristo nos dá. Tempos difíceis, em lutas da nossa vida, a gente recebe o apoio, recebe ali a exortação. As pessoas às vezes se afastam no tempo de sofrimento da igreja. Não, quando eu melhorar eu vou. Não, venha do jeito que você está, mesmo sofrendo, é o corpo de Cristo. Pedro estava ensinando isso àqueles irmãos, a importância disso na vida deles, e ainda hoje é do mesmo jeito. Eles também, era a época, né, o nome de a diáspora dos judeus. Eles estavam fora da Terra Santa. Os primeiros leitores não eram só judeus. No entanto, é usado o termo dispersão, um termo mais abrangente, mostrando toda igreja é forasteira, não só eles que estavam longe de Jerusalém, mas nós somos forasteiros. Nossa pátria celestial é os céus, e segura e eterna, sem sofrimentos. O autor é Pedro. Em Atos 12, nós vimos, como já citei, Pedro ali, por aquele tempo, diz o capítulo 12 de Atos, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou Tiago, irmão de João, e mandou prender a Pedro. Então imagina aí, Pedro naquela época, ali, mataram Tiago e prenderam Pedro. No entanto, um anjo aparece ali em a Pedro, né, ele meio que dormindo, e diz: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele é levado e ele é livre ali naquele grande livramento do Senhor. Apenas quero chamar a atenção a essa voz do anjo, quando diz: cinge-te e ata as tuas alparcas. Daqui a pouquinho a gente vai ver no texto esse mesmo termo, que é cinge-te. O que é cingir-se? É levantar-se, é arrumar a roupa, é se preparar, chegou a hora do livramento. Cinge-te, nós precisamos também nos cingir, né? Sermos cristãos preparados, prontos para toda boa obra, como corpo de Cristo, digamos assim, sem desculpa nenhuma, mas para aquilo que o Senhor nos mandar fazer, nós devemos dizer: sim, Senhor, estou pronto, estou cingido. Assim como o anjo diz: cinge-te, Pedro, né? Esteja pronto, Pedro, chegou a hora, Pedro. Nós somos chamados nesse texto a estarmos cingidos, preparados como cristãos. Nesse texto ainda de Atos, eu quero dizer a importância da igreja, porque enquanto Pedro e Tiago sofriam, a igreja daquela época fazia oração por eles. E quando Tiago é morto, mas Pedro tem um grande livramento, né? Deus manda um anjo. E para onde é que ele vai? Ele vai para a igreja, ele vai para uma casa onde a igreja estava reunida. Veja como Pedro amava a igreja. Imagine se Pedro não tivesse para onde ir, se ele não tivesse a quem contar. Ali ele é recebido na igreja. Como é bom ter uma igreja. Pedro tinha uma igreja. Eu coloquei aqui nesse ponto, mas já acabei falando, né? Um pouco do meu testemunho pessoal sobre essa questão de comunhão. Não foi sempre fácil. Reconhecer a importância dos irmãos, da unidade. Até hoje tenho dificuldades em crescer em comunhão. Sou uma pessoa meio tímida, meio reservada. Gosto de estar em casa, sozinho, com a família, principalmente, né? O melhor lugar do mundo, agora eu me lembrei do coral, né? A presença de Salvador. Eu diria, o melhor lugar do mundo é a minha casa. Eu gosto de estar em casa. Mas Deus não nos chama
só para estar em casa. Ele nos chama para a comunidade, Ele nos chama para a igreja. E eu só venho para a igreja porque é um mandamento dele, senão eu nem vinha. Eu não queria vir para a igreja nunca. Mas eu venho porque eu sei que é bom. Eu venho porque é mandamento do Senhor e me faz crescer. Deus quer nos fazer crescer. Ele não quer no conforto da nossa vontade. Mas é se submetendo à vontade de Deus que a gente cresce, que a gente é cristão amadurecido. Então, principalmente no início, quando não era cristão, eu sofria. Eu julgava demais a igreja por minha ótica, não pela palavra de Deus. Também me sentia muito inferior. Se chama, não sei se eu estou certo no termo, acho que estou errado, mas eu acho que eu tinha um complexo de inferioridade. Não sei como chama hoje. Hoje tem um termo, acho melhor para isso. Não é? Mas eu me sentia meio retraído, meio diferente de todo mundo. Assim, era muito difícil. Então isso complicava para eu estar na igreja, né? Por causa desse sentimento que eu tinha, que foi curado pelas Escrituras, que foi curado pela palavra de Deus, que me fez vencer esses sentimentos não tão bons, que impedem a nossa comunhão com os irmãos. Também a comparação, né? Eu comparava demais, fulano, ciclano, irmão tal, e aquilo me impedia de ver Cristo, eu olhava mais para as falhas dos irmãos. No entanto, nós devemos ver com os óculos do Evangelho, não os óculos do nosso achismo ou daquilo que a gente pensa que sabe da vida dos outros. Os versos 1 a 6 desse texto aí que foi lido de 1 Pedro, não lemos essa parte, mas eu quero citar brevemente. Os irmãos podem acompanhar. Pedro, né, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galáxias, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí no capítulo 1, verso 1, Pedro aparece como apóstolo de Jesus Cristo. A igreja é chamada de eleitos, que são forasteiros. Olha que termo forte, que é nosso também. Nós somos eleitos, o Senhor nos elegeu, nos amou, um plano maravilhoso para nós. Amados por Deus, eleitos, somos forasteiros. Nossa terra não é aqui. Como nós precisamos aprender isso? Eles eram, no momento histórico ali, forasteiros, mas como cristãos, eles sempre foram forasteiros. Mesmo que aquela época tenha passado, eles continuaram sendo forasteiros. Mesmo que eles voltaram, alguns para Jerusalém, ainda eram forasteiros. Da mesma forma, nós hoje somos forasteiros. Nossa glória, nossa maior amor não é esse mundo, mas nós temos que ver Cristo, ver a glória dele como em primeiro lugar na nossa vida. Eles estavam na diáspora, versículo 2, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, né? Deus é chamado de Pai, se Ele é Pai, nós somos filhos. O conhecimento antes de criar o tempo, antes de criar a vida nessa terra, só existia a eternidade, Deus já existia, e lá Ele já nos amou, e lá Ele já decretou que o Filho Jesus iria morrer para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos um corpo. Tudo isso acontece lá, antes de Deus criar. Ele, segundo a sua presciência, a presciência de Deus Pai, para sermos santificados no Espírito, fomos chamados à obediência, à aspersão no sangue de Jesus. A graça e paz vos sejam multiplicadas. Versos 3 continua, bendito Deus e Pai, mais uma vez, Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, cheio de misericórdia, nos regenerou. Meus irmãos, essa palavra regenerou vai aparecer no verso 23, no 18 e no 22, de forma diferente. E isso é a base daquilo que eu estou fazendo, que eu estou tentando falar para os irmãos. É porque nós amamos, porque fomos regenerados. Se nós não fôssemos regenerados, não conseguíamos amar uns aos outros. Então, já aqui no início, Pedro vai dizer, vos regenerou. No verso 18, ele vai dizer uma palavra semelhante. Resgatados do vosso fútil procedimento. Verso 23, fostes regenerados.
E o 22, tendo sido purificado as vossas almas. Então são termos que apontam para uma mudança de coração, para um novo nascimento, para uma transformação espiritual. A partir daqui, Paulo ensina, sejam sóbrios, sejam santos e se amem. Ele só podia pedir isso da igreja porque eles eram regenerados, senão não tinha sentido, nem a santidade, nem a sobriedade, muito menos amar uns aos outros. Mas como eles foram regenerados, eles foram capacitados a amar. E eles tinham também uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, cheia de glória, reservada nos céus, pois somos guardados por Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso devemos exultar, embora no presente passemos por breve tempo, se necessário, sejamos contristados por várias provações, né? Então aqui ele mostra já o tom da carta, que eles deveriam ser fiéis mesmo no sofrimento. Os eleitos, os regenerados, poderiam viver da forma que Pedro estava ensinando, e somente eles. Somente a igreja é chamada a isso. A partir daqui, eu vou apresentar 3 pontos que ele vai tratar dos versos 13 a 25, como lemos, que é uma mudança de mente. Somente os cristãos são chamados a mudar a mente. É uma mudança tão grande no coração, que também é a mente e as emoções, que vai nos capacitar à santificação, a uma vida sóbria e a amar uns aos outros. É uma mudança que o Espírito Santo faz em nós. Segundo lugar, a santificação é necessária. E em terceiro, capacitados para amar os irmãos. Vamos primeiramente ver a mudança de mente, versos 13 e 14. Acompanhe mais uma vez a leitura do texto. Verso 13 e 14. A mudança de mente. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. A partir daqui, o apóstolo Paulo, primeiro ele diz, né, que fomos amados, que fomos regenerados, temos uma viva esperança. A partir daí, ele usa o termo por isso, né, é importante essa palavra aqui. Somente por isso, ele começa a colocar essa responsabilidade sobre a igreja. Porque eles receberam coisa grande demais. O privilégio grande demais de serem eleitos, de serem regenerados, de terem participarem do corpo de Cristo. É muito privilégio. Então é como Pedro estivesse dizendo para eles: vocês receberam um grande privilégio e por isso são chamados a viverem dessa forma. Não esqueçam do privilégio que vocês têm. Por isso, verso 13, começa com essa expressão, por isso, ou seja, vocês têm motivo, vocês receberam muita coisa de Deus. Então não vivam de qualquer forma. Isso é tão importante, irmãos. Às vezes a gente esquece da herança, esquece da salvação, esquece do privilégio de ser igreja, de ser corpo de Cristo. Não podemos. Por isso é grande o que Deus colocou na nossa mão. Não podemos viver de qualquer forma. Por isso devemos mudar a nossa mente. Porque foi grande o que Cristo fez por nós. É a coisa mais importante da vida. Em outras palavras, Hebreus vai dizer isso. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se negligenciarmos aquilo que Deus colocou em nós? Esse termo, por isso, cingindo, é o mesmo termo que o anjo diz para Pedro, né? Cinge-te, levanta-te, coloca as sandálias, Pedro, que tu vais sair da prisão. E ele meio que dormindo ou que sonhando aqui,
Pedro usa o mesmo termo, e ele diz, cingindo o entendimento. Cingindo o entendimento, era como se Pedro estivesse passando aquela mensagem para aquela igreja. Vocês estão dormindo, acordem, cinjam o vosso entendimento, estejam alertas. Deus nos quer alertas, cingidos, preparados para toda boa obra. Como já disse, eu estou usando aqui palavras também do comentarista Matheus Henry, ele vai dizer assim, vocês são tão honrados e privilegiados, como foi dito no início do primeiro capítulo, vocês têm uma jornada pela frente, uma corrida, uma guerra a travar, cinjam-se, uma grande obra a fazer. Veja que coisa interessante, é verdade, é grande demais o nosso privilégio de sermos filhos de Deus. Fomos tão honrados e privilegiados, por isso devemos nos cingir. Há uma jornada pela frente, há uma guerra a ser travada, há uma grande obra a fazer e nós não podemos estar dormindo. Temos que estar cingidos. O que é cingir-se, não é? O que é cingir-se? No termo aqui de Matheus Henry, dá para entender. Ele fala assim, recolhem e cingem as suas vestes longas e soltas, para que estejam mais bem preparados, dispostos e ágeis no que fazem. Então, o que é cingir as vestes? Cingir o entendimento, né? Ele fala das vestes, mas na verdade é o entendimento, a mudança na mente. Ele está usando uma linguagem aqui de vestes, de soldado que vai para a guerra, do trabalhador, do agricultor, mas na verdade ele está dizendo a mudança é dentro, é na mente. Não é só nas vestes, é um exemplo de vestes, mas ele vai chegar na mudança da mente. Então, cinjam-se. É aquela figura, né, de alguém que aperta o cinto, que dobra as calças, que abotou os botões. Por quê? Porque ele tem que estar pronto para a obra. Né? Pedro ali lá na prisão, ele talvez estivesse, ele estava certamente dormindo, talvez um pouco desajeitado. Né? Levanta, Pedro, coloca as sandálias, chegou a hora, Pedro. Aqui é algo parecido. Nós devemos estar cingidos, preparados para o que Deus quer fazer. Somos corpo de Cristo, grande é o nosso privilégio. Recolham, as vestes longas e soltas, recolham, ajeite, amarre para você poder correr, para você poder servir melhor ao Senhor, ajeite suas vestes. Cinjam-se, é uma mudança de mente. Devemos fazer assim com nossa mente. Emoções e também aqui estão incluídas. Recolham, são palavras do comentarista, não os deixe soltos e negligenciados por aí. Restringam as suas extravagâncias. Use o vigor da mente para cumprir a vontade de Deus. Eu achei isso aqui tão importante. Se a gente deixar nossa mente solta, é um perigo. Mas o Evangelho nos educa, nos restringe, nos mostra que tem valor, nos mostra o caminho a seguir. A mente da gente, por causa do pecado, é muito tola e vaga pelos pensamentos e pelas cobiças nossas. Não pode ser assim. O Evangelho vem educar a gente, vem mudar a mente. É o termo aqui usado lá em Romanos 12, metanoia, é mudança de mente pelo poder de Deus. Devemos fazer assim com a nossa mente, como já disse, as emoções, recolham, não os deixe soltos, nem negligenciados por aí, restringam as suas extravagâncias. O Evangelho nos educa e nos torna aptos para aquilo que Deus quer fazer conosco. Desembaraçem-se de tudo que possa atrapalhar e prossigam resolutamente na sua obediência. O texto vai nos chamar a obediência. Então, essa frase aqui também, do Matheus Henry, achei importante, coloquei aqui, quando ele nos chama a atenção, baseado no texto, desembaraçem-se de tudo. E aqui, meus irmãos, não só nesse texto, mas outros na Bíblia, nos manda
desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. Tire os embaraços dos seus pés e corra. Isso é muito importante, irmãos. O que é que está embaraçando a gente? Eu não sei se você se sente assim. Hoje eu não estou me sentindo assim. Mas já me senti algumas vezes como algo me embaraçando, me impedindo de crescer no corpo de Cristo, me impedindo de desenvolver o ministério, me impedindo de chegar à igreja. São os embaraços. Às vezes a gente está embaraçado pelo pecado, por algo que nos atrapalha, por uma raiva de alguém, não sei. Hoje eu não estou assim. Graças a Deus, faz tempo que eu me senti assim. Mas às vezes a gente se sente embaraçado com qualquer coisa, mas aí o texto nos chama, desembarace, deixe o pecado, rompa, mude. Se algo está lhe impedindo de conhecer mais a Deus, tire hoje da sua vida. Isso é tão importante, nós devemos ser corajosos. Cingir-se é isso, esteja preparado. Se algo te atrapalha, não aceite, rompa. Se é o pecado, não queira mais conversa com ele. Essa é a mudança da mente. Segundo lugar, versos 15 a 20. A santificação é necessária. Meus irmãos, não tem como a gente não ser santo, né? Versos 15 e 16 vai dizer: sede santos, tornai-vos santos. Pelo contrário, né? Ele finaliza o verso 14 falando das paixões que nós tínhamos na ignorância. Aí ele diz, verso 15, pelo contrário, se afaste dessas paixões da carne que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Ele, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso procedimento. Escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, não tem como fugir da santificação. É um mandamento, tornai-vos santos. É baseado no próprio Deus, na santidade de Deus. Por que somos chamados a ser santos? Porque nosso Deus é santo. A nossa referência é Ele, não é o mundo, não é nem mesmo o irmão. É o Deus Santo que é a nossa referência. Nós somos chamados a servir, a ter comunhão com esse Deus Santo. Então, é necessário buscar uma vida de santificação. Em todo o vosso procedimento, em tudo que fazemos, sede santos, porque eu sou santo, a absoluta perfeição do próprio Deus. Meus irmãos, se nós tivermos essa visão bíblica da santidade de Deus, isso impacta muito a nossa vida. Se nós entendemos Deus é santo, a gente vai crescer mais na fé, a gente vai amar mais os irmãos, vamos procurar uma vida maior de santificação. Por quê? Porque nosso Deus é santo. Por que nós devemos fazer isso? Porque está escrito, é o que diz aqui ele, está escrito, sede santos, é um mandamento. Por quê? Porque nosso Deus é santo. Esse é o argumento de Pedro. Por que nós devemos ser santos? Primeiro, porque está escrito. Depois, porque nosso Deus é santo. Ele mesmo é o modelo para nós. Não tem como fugirmos de uma vida de santificação. É impressionante como Deus vai nos santificando. E esse texto chama para, se você já é santo, seja mais. Seja mais. Como disse no início, é um chamado a subir um degrau a mais, digamos assim. Se você já faz isso, continue fazendo e busque um pouco mais. O cristão não pode estar acomodado, tem que desatar todo o peso que atrapalha. Verso 17, ele diz, se chamamos Deus de Pai, devemos andar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Somos peregrinos, como o texto já tem falado. Não é? Verso 17, se invocamos como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que
não foi mediante coisas corruptíveis, verso 18, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, e vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso de Jesus, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Pedro vai dar 2 argumentos para sermos santos. Primeiro, é que se invocamos Deus como Pai, se espera de nós uma postura diferente, de filhos. Nosso Pai é santo, devemos ser santos, isso é algo lógico. Segundo lugar, ele diz que porque fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós não somos de nós mesmos. Nós não fazemos o que queremos. Nós somos comprados. Nossa vida, não temos direito algum sobre nós mesmos. Somos filhos de um Pai santo, que só quer o nosso bem. E nós devemos nos submeter e dizer, obrigado por sermos teus filhos, Senhor, eu me submeto à tua vontade, eu quero ser santo, Cristo me comprou com o seu sangue, tu és meu Pai. Esse é o argumento de Pedro. Devemos buscar uma vida santa simplesmente porque somos filhos desse Pai santo. E também porque fomos comprados, não somos livres para viver conforme a nossa concupiscência, conforme a nossa vontade. E o nosso prazer é saber que o nosso Pai quer o melhor para nós. Terceiro e último lugar, somos capacitados para amar os nossos irmãos. Versos 22 a 25, o apóstolo exorta ao amor fraternal. Ele vai começar dizendo, tendo purificado a vossa alma pela obediência da verdade. Essa questão, né, da conversão, aqui está dita em outras palavras, a regeneração. Tendo purificado a vossa alma. Através de quê? Através da verdade. O que foi que purificou a nossa alma? Foi a verdade. O Evangelho chegou e a nossa alma foi purificada. Também pressupõe que a nossa alma antes não era purificada. Aqui é como Pedro estivesse dizendo, vocês agora são purificados, mas não foi sempre assim. Vocês estavam sujos, vocês estavam com a alma longe de Deus, cheia de pecados, afastados de Deus, mas agora vocês foram regenerados e capacitados a amar da forma correta. Verso 22, tendo purificado a vossa alma. Como já disse, um dia ela não estava tão pura assim. Tanto aqueles que provaram o mundo, o pecado, chegam na igreja sujos, chegam na igreja com a consciência pesada, trazendo lembranças de pecados, precisam ser purificados, regenerados, perdoados, quanto até mesmo aqueles que estão na igreja, nascidos na igreja, é a mesma coisa. Precisam ser lavados na alma, pelo Evangelho, pela verdade de Deus. É tão importante nós entendermos essa condição aqui do pecado humano, que é universal. Agora estamos purificados, mas antes não. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Terrível era a nossa condição. Tanto os que são nascidos na igreja, como aqueles que vêm do mundo. É a mesma coisa. Eu vi essa semana uma leitura de pastor Paul Walsh, né, ele falando sobre essa condição da ira de Deus, sobre o pecado humano. E eu achei uma ilustração interessante, que eu vou repetir agora brevemente. É quando ele falou sobre um molho de chaves. Que se alguém balançar um molho de chaves para vocês, né, se agora mesmo eu balançasse aqui um molho de chaves, você ficaria feliz? Aí a maioria das pessoas diz, não,
Ok, um molho de chave balançando, não tem por que ficar feliz por isso. Agora, se você estivesse preso, trancado, numa cela lá, né, bem trancado, e aparecesse um soldado ou alguém balançando as chaves, você ia ficar feliz, né? Era uma esperança de ser livre. Da mesma forma, de forma muito mais abrangente, né? O Evangelho, quando chega para a gente e a gente se acha orgulhoso, não precisa, a gente não dá nem valor. A igreja, estou nem aí. O corpo de Cristo, os irmãos, não tem valor nenhum. Agora, quando você entende que você foi regenerado, que você estava perdido, que você é filho do Pai, né? Que grande é o privilégio, aí você diz, meu Deus, como a igreja é importante na minha vida. Você dá valor, porque você um dia foi perdido, porque você entende a condição que você estava, que era perdido, que era longe do Pai, estava debaixo da ira. Aí, agora sim a igreja tem valor, porque nós provamos estar longe. Somos peregrinos. Somos peregrinos. Pressupõe, como já disse, uma grande sujeira na nossa alma. Nossa capacidade de amar sem a ação de Deus é terrível. Chama-nos a uma comunhão maior, já esperada, mas que nem sempre praticada. Mas já esperada. No dia que a gente converte, a gente já deveria entender isso, mas nem sempre. Uma comunhão já esperada, no entanto, nem sempre praticada. Como efeito do Evangelho, devemos ter a alma purificada antes de amar os irmãos. Isso significa nascer de novo, regenerados, uma nova natureza dada por Deus, a semente divina. Aqui a palavra de Deus, a semente divina, ou melhor, a palavra de Deus é comparada a uma semente, não qualquer semente, mas uma semente divina. Interessante, né? Uma semente pequenininha, normalmente, sem muita graça, parece morta, mas tem vida dentro, pode durar um tempo até brotar. Eu lembro, nunca esqueci de uma pregação que um dia eu vi um pastor fazendo uma ilustração, né, com a semente da mão. Ele dizia, o que é que eu tenho aqui? As pessoas diziam, não, nada. Até que alguns diziam, não, a semente. Ele dizia, não. O que é que eu tenho aqui? Nada, uma semente. Não, eu tenho uma floresta. Eu tenho uma floresta. De uma semente ele via uma floresta. Então a semente, o evangelho é comparado a uma semente santa, que frutifica, que dá vida, ainda que demore, que pareça morta, mas ela vai brotar. Esse é o poder de Deus na nossa vida, a semente do Evangelho, a semente divina. Devemos ver nossa condição de pecadores para amar melhor os irmãos. Devemos ter uma intencionalidade em amar. O que significa isso, irmãos? Significa que nós devemos nos esforçar para ter comunhão. Significa que a gente deve pensar, né? O que é que eu posso fazer, Senhor, racionalmente, para melhorar a minha comunhão com os irmãos? Deus nos deu um cérebro, e esse cérebro transformado pelo Evangelho mais ainda. Isso significa tantas coisas práticas, né? Tentar dizer algumas aqui, a gente pode pensar, não, eu vou frequentar mais a igreja, eu vou dar mais valor ao corpo de Cristo. É uma mudança prática. Eu vou convidar meu irmão para tomarmos um lanche juntos. Vou convidar aquele irmão que eu tenho grande dificuldade. Eita, misericórdia, aí já é difícil demais, né? Aí já é difícil demais. Mas é um bom começo. Quer dizer, é um bom começo, não é um grande começo, né? Então, são coisas práticas, devemos ser intencionais. Deus nos deu um cérebro, então vamos usar para o bem, para a edificação da igreja. E caminhando para o final, o verso 24 e 25, né? Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, né, irmãos? Então, Pedro, depois de falar sobre a vida espiritual, do homem espiritual transformado, que consegue amar os irmãos, ele termina essa parte falando do homem sem Deus, do homem natural. E ele diz que
ou melhor, ele compara a vida sóbria com Cristo e a vida fútil e passageira sem Cristo. O homem, no seu maior esplendor, isso é Mateus Henry que diz, e glória, é ainda assim uma criatura seca que esmorece e morre. Olha só, é isso que Pedro está lembrando para eles e para nós. O homem, ainda hoje, no seu maior esplendor, pensemos aqui um pouco, o ser humano que a gente conhece de maior sucesso, de maior glória que a gente conhece. Aí Mateus Henry está dizendo, ainda é uma criatura seca que esmorece e morre. Então é isso que Pedro estava dizendo ali. A nossa esperança é eterna, é maior, não nos apeguemos a essa... Tudo que é humano é como a Eva, passa rápido. E para finalizar, ele inclui aqui também, no comentário, a riqueza, a beleza, a inteligência, a força, o vigor, não são mais que a flor da Eva, que logo seca e morre. Pronto. Não é verdade? A riqueza, por mais que seja atraente, por mais que muitos se percam por isso, seca, se acaba e o dono morre. Não é verdade? A beleza, meu Deus, tantos sofrem por causa da beleza, envelhece, passa, eu já ia dizer seca, seca também, né? Seca também, a gente vai secando o rosto, né? Vai secando as canelas, vai, não sei nem o que, meu Deus, vai murchando os dentes, vai caindo os dentes, como diz Salomão, né? Vai ficando banguelo. Hoje é difícil a gente ver alguém sem dente, né? Que se coloca aí as próteses, os implantes, mesmo assim não resiste, né? Passa, morre de chapa bonita na boca, né? Morre. A beleza, o que mais que eu falei? A inteligência, né? Inteligência, meu Deus. Às vezes você vê pessoas tão inteligentes, aí começa... Está com Alzheimer, meu Deus do céu, passa, tão inteligente agora, não acredito que está com Alzheimer, não acredito, não é verdade. A beleza, o dinheiro, a grandeza, é como a flor, tem flor, né, Gil? Agora estou lembrando daquela flor, Gil, linda, né, aquela branca, só dura uma noite, tão linda, a gente tira uma foto, que para mim é uma das flores mais bonitas, do cacto, aqui no Nordeste, aquela, não sei nem como é o nome, não sei se é Estrela da Noite, uma coisa assim. É linda, mas só dura uma noite. No outro dia, parece uma noiva que se casou, no outro dia o vestido está todo amassado. Não é? Então tudo passa, gente. Para quê? Para que a gente viver tão apegado a essas coisas, tão sofrendo, deixando de amar os irmãos por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de inteligência, logo, logo vai passar. Vamos encerrar. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Pois é, irmãos. Os irmãos do louvor, se quiserem cantar, podem vir, Neto. Eu estava lembrando de uma experiência, essa questão de ser forasteiro. Como é difícil a gente estar longe de casa, não é? Não sei se vocês já viveram assim, muitos quilômetros fora de casa, mas é tão bom chegar em casa. Da mesma forma, somos forasteiros. Um dia vamos chegar na eternidade. Nossa casa ainda não é aqui. Devemos ter essa postura de forasteiros. Que Deus nos abençoe.